Já estão todos de volta aqui? Todos descansados, comeram uma coisinha, viram os livros, viram os óleos essenciais. E eu anunciei que a gente vai ter um sorteio, que vai ser falado no final, quem é o vencedor. Não se esqueçam, a gente já postou 2 fotos lá. A terceira foto vai ser a última foto, que vai ser a do nosso palestrante, do Frutuoso. Então, olha, comentem, caprichem nos comentários e a gente vai selecionar o comentário mais legal de todos esses. Então, sim, uma pergunta. Olha, não tem sinal aqui dentro. Depois que terminar a palestra, eu vou dar um tempinho então. E eu posso anunciar, eu estou pensando como que eu vou fazer isso. Eu vou trazer uma solução para vocês, depois dessa palestra. Mas algumas pessoas eu vi que já comentaram. Podem comentar agora, porque quando o telefone entra online, o sinal entra, o comentário aparece automaticamente. Então, já podem fazer isso agora. E aguardem que ainda vai ter mais uma foto. E a gente vai chamar nosso último palestrante, que vai fechar esse dia com chave de ouro. O Dr. Paulo César Frutuoso vai falar sobre a medicina mediúnica do futuro, que é algo super inovador. A gente está nessa nova era, as transições estão acontecendo muito rápido, cada vez mais, e cada vez mais pessoas a gente vê vindo para esse universo da autocura, da mediunidade, das emoções, do olhar para dentro, né? Da cura que vem de um outro lugar, que não é só do nosso corpo físico, vai muito além disso. Então, eu chamo aqui o Dr. Paulo César Frutuoso, com vocês, a medicina mediúnica do futuro. Com você ao palco. Alô? O microfone dele? Faz um teste. Posso pedir uma ajudinha aqui? Já vamos solucionar esse problema, gente, porque eu não sei mexer nisso aqui. Foi? Pronto. Agora está ligado. Senhoras e senhores, nosso boa tarde. Um agradecimento pela presença, pelo convite. Nós estamos aqui trazendo algumas informações colhidas ao longo de décadas no centro espírita ao qual pertenço, denominado Lar de Frei Luís, localizado aqui em Jacarepaguá. Aqui nós temos, já no início da nossa apresentação, as 2 entidades nos quais eu baseio tudo que eu faço ao longo desse meu trabalho ligado à espiritualidade e à ciência. Ligado à espiritualidade e à ciência. Aqueles que estão me vendo aqui pela primeira vez já saibam que eu não acredito em milagres nem em sobrenatural. O que eu acho que aquilo que não é explicado ainda está baseado em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Mas não existe milagre, nem existe sobrenatural. Outra coisa curiosa é que há uma passagem evangélica que diz o seguinte: bem-aventurados os que não viram e creram. Então eu sou um tremendo mal-aventurado, porque eu precisei ver para crer, porque eu sou um cirurgião. Tenho 45 anos de estrada na cirurgia, com 4 especialidades: cirurgia geral, cirurgia videolaparoscópica, cirurgia oncológica e mastologia. Em nenhum dos pacientes que eu abri, eu vi espírito, nem vi alma. Então, para mim, tudo representava a parte material. Então, eu me considero um mal-aventurado porque eu fui obrigado a acreditar porque vi. Os senhores vão entender ao longo da minha apresentação. Aqui nós temos o Frei Luís, né?
um frade franciscano de origem alemã que veio para o Brasil na primeira metade do século XX e se estabilizou lá na Serra do Rio de Janeiro, em Petrópolis, onde foi considerado um verdadeiro santo, diante dos prodígios que ele realizava. Até onde eu estou entendendo, esse frade franciscano era um tremendo médium. E aqui o Luiz da Rocha Lima, nosso mentor, o maior homem que eu conheci na vida, e que procurei extrair ao longo dos 20 anos que eu convivi com ele, todo o conhecimento que ele tinha da ciência da mediunidade. Então, são nessas duas personalidades que eu me baseio em tudo que eu faço. Aqui está uma fotografia aérea do Lar de Frei Luís, parece que em 1981. Então, hoje, como é que está o Lar de Frei Luís? Assim, uma cidade, a mini cidade do amor, que nós carinhosamente designamos. Curiosamente, é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Ainda assessorada por outras duas entidades católicas, Frei Leonardo e Padre Isabel, de onde nos deduzimos facilmente, falo isso em todas as minhas apresentações, que nós é que nos dividimos em evangélicos, católicos, espíritas e hinduístas, judeus, ateus, porque o tal Deus, que eu não entendo um ser imaterial, um ser incorpóreo, um ser capaz de criar múltiplos universos que se interpenetram pelos outros. Dá para entender um ser desse? Por enquanto, só sei que ele existe. Mas não tem a minha preocupação, não. A minha preocupação, há muito tempo eu já abandonei. Eu sou imortal. Eu já vim para cá uma opção de vezes, já deixei os corpos que eu ocupei como casulos. A vida está na borboleta, não está no casulo. Então eu já vim e voltei muitas vezes. Quantas nações eu habitei? Quantas línguas eu falei? Quantas famílias, quantas correntes religiosas, quantas raças, não é? Ou etiologias, é o nome moderno que nós utilizamos para raça. Então, se eu vou e volto, comprovado pela ciência, todas as motivações para a guerra, desavenças e intolerâncias vão por terra. Acabou. O Trump pode nascer no Irã. Um que é judeu pode nascer na Palestina, né? Pode nascer os palestinos podem nascer do lado de cá. Então, não existe razão nenhuma. Nós é que não nos lembramos, felizmente, do que aconteceu em vidas passadas. O esquecimento é uma dádiva. Se eu me lembrasse de que fiz, o grupo do Frei Luís, agora ao qual eu pertenço, é oriundo da Inquisição. Então, se eu uso hoje o ferro e o aço para aliviar e curar, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar. Então, se eu me lembrasse do que eu fiz, o remorso não ia me dar chance, trégua, para que eu realizasse o que eu realizo como cirurgião. Outra frase também que eu passei a utilizar em tudo que eu faço foi essa deixada pelo Jorge Andréa, um dos maiores escritores do Espiritismo, desencarnado com 100 anos de idade. Todo aquele que vislumbra uma rota ou pensa que está caminhando em uma nova estrada tem por obrigação comunicar os seus pensamentos à sociedade onde milita. Qual é a sociedade onde milita? A médica. Então, eu no início já da minha carreira como médico, como cirurgião, recém-saído dos bancos da universidade, tive que tomar uma tremenda decisão. Ou eu me viro para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida. Ninguém vai se entregar anestesiado na mão de um cirurgião que acredita em fantasmas. Principalmente se esse cirurgião disser que acredita em fantasmas cobertos por lençóis. Esse cara é maluco. Esse cara é um serial killer. Ele vira as costas e vai embora. Ou então, eu decido pesquisar na ciência o que é que eu estava vendo. E eu não estava sozinho, várias outras pessoas, inclusive médicos. E quando eu me virei para a busca científica do que eu estava vendo, fiquei surpreso com a quantidade de grandes nomes da ciência e da história que tinham visto os mesmos fenômenos que eu estava vendo e concluíram que era verdade. Se eu tivesse uma tela maior que pegasse todo esse auditório, eu poderia preenchê-lo por uma série de nomes conhecidos da ciência e da história que comprovaram os fenômenos que eu estava vendo. Eu posso pegar alguns aqui,
Camille Flammarion, o maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, autor do Sherlock Holmes, todos nós conhecemos. Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução ao lado de Charles Darwin. E Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina. E William Crookes, um dos maiores físicos da história. Coloquei aqui o retrato do Rocha Lima, diante de tudo que eu aprendi com ele. César Lombroso, pai da medicina forense, só tem fera. Só tem fera. Então não estou sozinho. Então isso foi comprovado, embora não haja informações que nos façam entender como acontece. Mas que acontece, acontece. Também não tenho nenhuma preocupação com isso. Há muito tempo já deixei de ter preocupação. A ciência só conhece o que acontece em 4% do universo. 96% do que acontece no universo a ciência não sabe o que é. Está com a designação de energia escura, matéria escura e vai por aí afora. A ciência não sabe o que é o magnetismo. Calcula todos os seus parâmetros, mas não sabe o que é. Tanto que o nome magnetismo vem de magia. Então, eu acho que nós estamos no caminho em que isso mais cedo ou mais tarde será evidenciado, será explícito pela ciência. Aqui está os tais fenômenos que eu estou me referindo. As tais materializações de espíritos ou teletransporte de espíritos de um universo paralelo onde eles vivem hoje para o nosso. Eu vou desencarnar. Todos aqui que estão aqui vão desencarnar. Os nossos antepassados desencarnaram. Todos os leprosos que Jesus curou, desencarnaram. Todos os cegos, todos os paralíticos. O Lázaro desencarnou, morreu. O próprio Jesus morreu. Para onde eles foram? Continuam vivos? Continuam. Onde? Até onde eu estou entendendo, no universo paralelo ao nosso. Então, as religiões estão chamando de plano astral, plano celestial, plano espiritual, é o que eu acho que a ciência está chamando de universo paralelo. Então, estão acontecendo o quê? Uma aproximação entre as religiões e a ciência. Aqui está a solução para a humanidade, a aproximação das religiões com a ciência. E aqui nós temos algumas experiências que foram documentadas, até com fotografias, pelo William Crookes, descobridor dos raios catódicos, do elemento astral da matéria. Não é? Se nós temos televisão em casa, graças ao trabalho desse homem, e vai para aí fora. E essas experiências ele realizava na própria casa. Será que haveria portas secretas aos alçapões dentro da casa do William Crookes que ele não soubesse? E quem era a médium, a doadora das energias assustadoras, energias de quantidades assustadoras que permitiam tais fenômenos? Uma menina de 15 anos. Quem é que o auxiliava? Os seus parentes e amigos íntimos. Então, tanto essas entidades que nós chamamos de espíritos, que estão vivendo em universos paralelos ao nosso, se materializavam, se teletransportavam, se materializaram, que impressionaram até chapas fotográficas. Então, que fique bem claro aqueles que estão ouvindo isso pela primeira vez. Se tivesse um espírito, pensa em alguém que já foi da nossa família e que já morreu. Continua vivo. Sob determinadas condições especialíssimas, ele poderia se teletransportar e se materializar durante alguns momentos aqui no nosso universo. Se isso acontecesse agora, todos que estão aqui o veriam. Se ele falasse alguma coisa nesse microfone, todos ouviriam. Se ele caminhasse por essas fileiras exalando algum odor, todo mundo perceberia. Ele está, durante alguns momentos, teletransportado e materializado no nosso universo. Dois são os principais motivos para que os tais coordenadores do nosso mundo permitam, a começar pelo próprio Jesus, que é o Cristo planetário, né, o governador planetário do planeta Terra. Primeiro, atendimento a pacientes graves, principalmente cancerosos, a hora que eu mais atuo, e que a nossa medicina pouco pode fazer. Segundo, menos importante, lampejos no horizonte, clarões lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro, título da nossa apresentação hoje. Aqui está um desses médiuns. Essa fotografia foi feita no lar de Frei Luís, hein? Aqui está um desses médiuns, chamados médiuns ou sensitivos de efeitos físicos. Indivíduos, homens ou mulheres, que caem em transe mediúnico, desmaiam. E quando estão nesse transe, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo uma estranha substância semelhante a uma espuma de barba, pelo seu nariz, pela sua boca, pelo seu ouvido, pelos seus poros.
etc. Esse fluido está em todos nós. Nossa ciência ainda não alcançou. Não tem preocupação. Só sabe que acontece em 4% do universo. Certo? Existe uma diferença, então, esses indivíduos e nós. Raríssimos em toda a história da humanidade. Raríssimos. Mas que permitiram uma série de fenômenos que levaram à credibilidade religiosa de várias vertentes ligadas às religiões. Bem, até onde eu entendo, nós temos um componente extrafísico. Pode chamar de espírito, pode chamar de alma, tudo para mim é a mesma coisa. Esse componente extrafísico tem um envoltório. Os espíritas chamam de perispírito. A ciência já está denominando de campos morfogenéticos. E esse perispírito é composto de vários outros corpos, componentes. Um deles é chamado tela búdica. Essa tela búdica impede que nós sintamos o toque dos espíritos que aqui estão. Se tivesse um médium vidente aqui, talvez tenha, provavelmente ele não estaria vendo essas paredes, ele estaria vendo uma multidão de espíritos que estão nos acompanhando e que estão ouvindo o que eu estou falando. E não tem condições de ouvir o que um Frei Luís, por exemplo, fala, porque está num padrão de vibratório muito mais alto. Nós não ouvimos, nem eles. Mas quando são trazidos em reuniões seletas, elevadas, como essa que nós agora estamos participando, ouvem o que nós ainda no corpo físico estamos falando. Alguns nem sabem que morreram, que estão desencarnados, e agora estão sabendo. Uma das principais exigências físicas para que tais fenômenos aconteçam é a ausência de luz. Os fótons da luz artificial e da luz natural afetam o ectoplasma quando ele se desprende do médium, afetam o ectoplasma que reveste o espírito que vai se teletransportar e se materializar e dificulta que isso aconteça. Embora tais fenômenos possam acontecer de forma muito mais rara até a luz do sol. Até a luz do sol. Se eu estou numa escuridão completa, como é que eu vou ver um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine onde está o médium em transe, a cabine funcionando como um condensador de energia, ele se exterioriza da cabine emitindo luz própria do seu corpo. Ele tem bioluminescência. Então todos vão ver. Uma série de outras condições são exigidas. Eu não posso entrar numa reunião dessa tendo ingerido carne bovina, carne de porco, carne de ave, porque ficam impregnadas de fluidos deletérios, pesados, e quando eu ingiro essas carnes, eu estou ingerindo também esses fluidos pesados, barônticos. E eu tenho ectoplasma. E quando eu vou para uma reunião dessa, o meu ectoplasma também é expelido. Não na quantidade do médium de efeitos físicos, mas o meu ectoplasma vai se misturar com o dele. E quando voltar, pode levar contaminação ao médium e também pode impedir ou dificultar o teletransporte e a materialização da entidade espiritual que ele vai se manifestar. Olha, é um fluido sensível até ao pensamento. Então eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na briga que eu tive com a minha mulher ontem, no aborrecimento que eu tive no trabalho durante a semana. É melhor não comparecer. Estamos habitando um planeta dito de provas e expiações, rodeado por bilhões de espíritos. Num total de encarnados e desencarnados, 22 bilhões. E muitos desses bilhões não têm a mínima intenção e interesse que essas verdades surjam à humanidade, porque se aproveitam de uma série de falhas nossas para se satisfazer. Posso até dar alguns exemplos que talvez surjam aqui ao longo da minha apresentação. Aqui está o médium, Ivan de Castro, e nitidamente nós vemos que as duas semelhanças das entidades são diferentes. Paulo César, você tem certeza de que é um espírito que está se teletransportando e se materializando? Você não leva em consideração que o próprio médium pode estar se cobrindo com um lençol e acendendo uma lanterna por baixo do lençol e aparecendo fora da cabine, não? Bom, isso passou pela minha cabeça aí, logo no início em que eu passei a participar dessas sessões. E aí eu tive uma experiência desastrosa, terrível, vergonhosa, mas que me fez colocar nos trilhos. Passou pela minha cabeça isso, imediatamente eu tirei, tarde demais. Saiu uma entidade da cabine, materializada, um preto velho chamado Jeremias,
que era o protetor do médium Gilberto Arruda, que também atuava no Frei Luís, se aproximou de mim e perguntou assim: Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Eu falei: quero. Aí me pegou pela gola e me levou para dentro da cabine. E quando chegou dentro da cabine, se deixou poderosamente iluminar. E eu vi um médium, Gilberto Arruda, não Ivan de Castro, envolto em cobertores com uma diminuição de 30% a 40% da sua massa física. E a entidade materializada do meu lado. Então eu olhava a entidade, eu olhava para o médium. Olhava para o médium, olhava a entidade. Como é que aquele médium estava vivo? O que estava acontecendo com o coração dele, com o cérebro, com o rim, com a circulação sanguínea, com os ossos? Então está se desenhando à nossa frente. Não me pergunte por que sou eu que estou nessa história, não sei. Eu não sei porque sou eu. Nem sei. Eu não escolheria a mim para estar nessa história. Ninguém conhece melhor nós do que nós. Então não sei. Então está se desenhando aí à nossa frente uma ciência assustadoramente mais profunda do que aquela que nós conhecemos. E tudo isso baseado em leis físicas, químicas e biológicas, que a nossa ciência não alcançou. E a nossa ciência a ciência só tem 500 anos. Então, o universo tem 13 bilhões e 700 bilhões de anos. A nossa ciência só tem 500 anos. Então nós temos um percurso enorme a correr pela frente. Sem preocupação, somos todos imortais. Certo? Bom, e aí a gente começa a perceber que algumas narrativas evangélicas podem ter explicações em tais fenômenos de teletransporte, de ectoplasmia, porque esse fluido que se desprende do médium é chamado ectoplasma, e esse nome foi dado por um prêmio Nobel de Medicina chamado Charles Richer, que eu mostrei a fotografia dele ali, e que ganhou o prêmio Nobel de Medicina por ter descoberto a resposta anafilática humana. Então, só tem fera naquele grupo de cientistas que eu mostrei. Bem, todo mundo conhece essa imagem. O Jesus subiu lá no tal Monte Tabor e duas figuras, duas entidades se manifestaram ao seu lado. O Moisés, que já tinha morrido há mais de 1500 anos, e o tal Elias, que já tinha se morrido há mais de 800 anos. Pergunta a todo mundo que está aqui, a primeira a última fila. Há alguém diante de uma imagem dessa ia dormir? Será que eu estaria exagerando em achar que, diante de tudo que eu vi, ele estaria acompanhado por 2 ou 3 médiuns de efeitos físicos que estariam no sono profundo e nesse transe mediúnico teriam expelido o tal ectoplasma que permitiram a materialização desses 2 espíritos? Talvez. Eu sou muito cauteloso naquilo que falo e naquilo que escrevo. Eu coloco como hipótese. Anjos com vestes resplandecentes ou luminosas na porta do túmulo de Jesus. O que eu falei aqui? Que as entidades aparecem materializadas nas reuniões de materializações porque apresentam bioluminescência. E essa bioluminescência não é só dos seus corpos, é também das suas vestes. Anjos com vestes resplandecentes na porta do túmulo de Jesus, com todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Não é só uma ou outra pessoa, não é só um médium vidente. Estaria eu exagerando em tudo que eu aprendi, estudei, pesquisei, em achar, hipoteticamente, que poderiam haver médiuns de efeitos físicos por perto e, através da energia deles desprendida, espíritos confundidos com anjos, com vestes resplandecentes, teriam se materializado à porta do seu túmulo? Energia tem que ter. Sem energia, nenhum desses fenômenos acontece. E tem outra possibilidade. Essa outra possibilidade, então, é assustadora. A decomposição atômica do corpo envolto no sudário. Tem um livro chamado A Física do Cristianismo. Eu estava estudando isso acho que foi o 6º livro que eu escrevi. Planos espirituais ou universos paralelos? Ponto de interrogação. E aí eu estou tentando entender de onde teria vindo a tal energia que possibilitou o teletransporte e a materialização de Jesus. Para mim, ressurreição pula fora, não existe. Não acredito em ressurreição. Estraçalhar o corpo do cara, chicotear quase até a exaustão, pregar ele numa cruz, enterraram-lhe uma coroa de espinho na cabeça, passaram uma lança no seu tórax. Os seus amigos, os seus familiares colocaram ele durante 3 dias numa gruta hermeticamente fechada e ele aparece com o corpo completamente reconstruído. Qual médico que vai acreditar numa coisa dessa?
É por isso o afastamento das classes eruditas dos templos. Nós não acreditamos em milagres nem sobrenatural. Não é? Mas se nós tivermos assim algumas explicações, mesmo hipotéticas, científicas, aí a coisa pode mudar. E aí eu coloco aqueles que estão me assistindo 4 reflexões importantes. E se algum médico estivesse presente em alguma dessas reuniões? E se algum médico já falecido, porém vivente em outro plano de existência, ali se materializasse? Morreu? Está vivo, em espírito, em um planeta paralelo ao nosso, se teletransporta e se materializa. E se fosse possível diálogo entre esses 2 médicos? E se tais diálogos continuassem a ocorrer ao longo de 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Vou voltar para onde? Começar tudo outra vez? Fora. Então, as minhas convicções, as minhas crenças são inabaláveis. Todos somos imortais. Não é a primeira vez que aqui estamos, nem será a última. E tudo aquilo que nós aprendemos não está perdido, está acumulado num cérebro quântico. E quando nós passarmos por lá de lá, naturalmente tudo retornará à nossa memória, que seja importante para a nossa evolução como espírito. Agora, eu acho que eu não vou conseguir me lembrar de tudo que eu fiz em vidas passadas, porque mentores espirituais estarão me controlando, acompanhando também a minha evolução. E eles saberão até onde pode a minha memória retornar. Porque até onde eu estou entendendo, o remorso é o pior dos infernos. O pior dos infernos é o remorso. E dele tu não foge. Para onde você vai, ele vai te acompanhar. Porque existe uma justiça acima da justiça humana. A justiça divina. E a justiça divina está onde? Na nossa consciência. Eu vou pedir uma gentileza a todos que aqui estão. Terça-feira, 10h30 da manhã, por favor, pelo amor de Deus, orem por mim. Sabe onde é que eu vou estar falando? No Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, no COREMER. Fui convocado pela Comissão de Ética Médica e querem que eu fale sobre ética médica dentro dito que eu estou mostrando para os senhores. Já imaginaram? Já perceberam? Provavelmente alguns dos colegas vão levantar e vão sair, vão embora. Mas eu não vou negar, porque as minhas convicções são inabaláveis. Se eles têm certeza que vocês querem que eu vá falar aí? Queremos. Por que vocês estão tendo tanta certeza? Porque nós vimos o senhor no dia 18 de novembro de 2019 falando no Senado. O senhor foi homenageado no Senado no dia do médico. E o senhor falou... Tá bom, então orem por mim terça-feira, 10h30 da manhã. Pelo amor de Deus. Bom, diante de todas essas evidências massacrantes, esmagadoras, eu resolvi botar isso em livro. Então está lá, a Face Oculta da Medicina, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 e o 20 já está aí. 6 capítulos prontos. Título: Aspectos Científicos e Espiritualistas do Câncer. Vamos em frente. Não tenho para mais. Já estou com outra coisa na cabeça para 2021. Vamos lá. E eu nunca imaginei que isso acontecesse comigo. Nunca pensei em ser escritor. Agora, isso aí mudou minha vida. Os senhores estão aqui e eu por causa disso aí. Então, eu acho que todos nós estamos dentro de um planejamento. Não estamos na família que pertencemos por acaso. Não somos filhos de quem somos por acaso. Não temos os companheiros e as companheiras definitivas ou temporariamente por acaso. Não temos os filhos que temos por acaso. Não temos a profissão que temos por acaso. Então, agora você tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio você faz o que você quiser. Agora, tomemos cuidado com as nossas escolhas. Porque o tal Deus que eu não entendo está em tudo, inclusive dentro de mim. Mas ele não interfere nas minhas escolhas. Ele não interfere. Mas tem uma coisa, aquilo que eu planto eu vou colher. Então tenhamos muito... eu vou tomar uma decisão. Bom, vou fazer isso. Agora deixa eu pensar o seguinte, se isso que eu vou fazer, todos os habitantes da Terra fizessem a mesma coisa, como é que ficaria o planeta? O que eu vou fazer? Olha, eu vou avançar esse sinal vermelho. Se todos os habitantes da Terra avançassem o sinal vermelho, como é que estaria a Terra? Então, é uma coisa que a gente tem o livre-arbítrio, Deus não vai interferir, mas aquilo que você planta, você colhe. Certo?
Bom, e aqui está a medicina mediúnica do futuro, né? Que é o 1, 2, 3, 4, é o quinto, está aqui. Então, isso aqui despertou atenção à classe médica. Outra coisa interessante, a classe médica se mostrou, porque eu estou com base científica, eu estou baseando na ciência. E uma das coisas assim agradáveis que aconteceu comigo foi uma mensagem que eu recebi de um colega lá de Minas, pediatra, dizendo o seguinte: Dr. Paulo César, sou seu colega pediatra aposentado. Por não concordar com a forma como somos tratados pelos serviços públicos e convênios, abandonei a profissão. Após ler seu livro A Face Oculta da Medicina, reassumi minha condição de pediatra e trabalho numa instituição filantrópica gratuitamente. Não vou parar mais. Bem, e aqui está a medicina mediúnica do futuro. Os senhores estão vendo aqui um cirurgião aparamentado, com um lírio nas mãos. Só que esse cirurgião não está encarnado como eu estou. Ele está teletransportado, materializado e fotografado. Tanto está materializado que impressionou a chapa fotográfica. Através de que médium, que doador de energia isso aconteceu? Gilberto Arruda, que no dia 19 de junho de 2015 teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Esses médiums geralmente têm morte violenta. Um desses lá no Nordeste foi assassinado pelo seu caseiro, e depois o caseiro não se lembrava de nada que fez. Agora, se são médiuns tão raros em toda a história da humanidade, por que na mesma instituição, no lar de Frei Luís, 3, 4, 5, 6, 7, apareceram ao mesmo tempo, na mesma época? Um deles, o meu próprio pai. Então eu via fenômenos acontecerem dentro da minha casa. Havia reuniões que nós saíamos lá do lado de Frei Luís, não dava tempo de levar ele em casa, vamos comigo até o hospital que eu tenho vendo doente, e me espera lá no estacionamento, depois te levo em casa. O carro ficava impregnado com cheiro de éter e cânfora, a ponto de eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Pai, o que está acontecendo? Os médicos que estão te acompanhando estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Então, nenhum médico da Terra está sozinho, nem os que não acreditam nisso. Evidentemente, aqueles que respeitam a sua profissão. Nem que um dia desse conversei com um deles. Colega, quantos pacientes você já operou? Uns 23 mil. Pô, o cara precisa de religião? Precisa acreditar em alguma coisa? Lá no Senado, tinha um cirurgião do Rio Grande do Sul. Aí ficamos conversando na antessala, antes de entrarmos, né? Foram 2 médicos que foram homenageados, eu e esse cirurgião, da Academia Brasileira de Medicina e tudo, cirurgião torácico. Já fez mais de 200 transplantes de pulmão. Tira pulmão de um cadáver e bota em vivo. Milhares e milhares de cirurgias, certo? Aí eu indaguei ele: colega, qual é a sua corrente religiosa? Não, eu sou agnóstico, não acredito em nada não. Falei mais nada. E imagina o que ele deve ter pensado quando ele viu o que eu falei lá. Vai lá, entra na internet, bota lá, Paulo César Frutuoso, Senado Federal. Agora sentado, para não cair com o que vocês vão ouvir. Bom, esses livros, A Face Oculta da Medicina, está baseado, sabe em quê? Em diálogos meus com Frederic. Durante quanto tempo esses diálogos se prolongaram? 40 anos. Se coloca no meu lugar. Então, qual é o médico que não gostaria de ter essas conversas? O problema era controlar a curiosidade científica, porque a energia que está sendo utilizada no teletransporte e materialização tem que ser usada para o doente, não é para satisfazer a tua curiosidade, mesmo que ela seja científica, a ponto de ser divertido. Logo no início. Eu não tirava o olho dele. Eu estou vendo aquela entidade luminosa, recém-saído, 26, 27 anos de idade, aquela entidade caminhando entre os leitos. A impressão que se tinha é que estava flutuando alguns centímetros do chão, despejando aquela luminosidade sobre os doentes, as ampolas de tremenda luminosidade na mão, a ponto de você perceber até os ossos do metacarpo da mão da entidade. Então, ele materializa um esqueleto também. Eu escutava o arfar da respiração, então materializa um sistema respiratório inteiro. O tal Jesus que se materializou, para mim não se ressuscitou, comeu peixe assado com os discípulos. Então ele materializava até um tubo digestivo inteiro. Que ciência é essa? Onde vai parar isso? Mas ela existe. Então, nesse diálogo, eu perguntava o que eu pude. A ponto, não ficava com aquela atenção. Pela primeira vez o Frederic conversou comigo. Estava uma distância daquilo naquela parede.
o quinto leito estava lá. Eu estou aqui sentado do lado do quarto. Ele se vira e vem caminhando na minha direção. Todo mundo vendo, 70, 80 pessoas presentes. Aí eu pensei, meu Deus, que momento histórico será esse? Será que ele percebeu a minha curiosidade, a minha necessidade de informação? Será que ele captou a minha força mental? Será que vai, nesse momento histórico, haver um diálogo entre um médico encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado? Ele parou, ficou à minha frente durante alguns segundos, com requintes aí de eternidade. E pela primeira vez, eu escutei a voz de uma entidade materializada. Paulo César, se você continuar com seu olhar de curiosidade sobre mim, serei obrigado a interromper o atendimento aos enfermos. Então, a minha curiosidade científica extrapolou. Eu comecei a perturbar a ambiência psíquica da reunião. Daquele dia em diante, toda vez que eu chegava na reunião, eu ficava de olho fechado, pensando em águas cristalinas, lagos sem onda, aves voejando pelo céu, Jesus com as mãos impostas sobre os enfermos, de olho fechado. E aquilo começou a abrir as brechas que eu tanto ansiava dos diálogos e as perguntas. Não vou botar as perguntas aqui, senão ninguém vai comprar os livros. Mas os que tiverem curiosidade, a maioria delas está na face oculta da medicina e também na medicina mediúnica do futuro. Bem, o que é esse médium? Segundo o livro dos médiuns, todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos, por esse fato é médium. E essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Então não é doença. A mediunidade está incrustada no ADN. Eu só preciso de 2,5 de ADN para ter um corpo igual ao meu. Para que os outros 97,5%? A produção de proteína pode alcançar 10% dos meus genes. Então, para que os outros 90%? Aí, qual é a resposta? Está percebendo a tortura daquele que tem curiosidade científica? O médico, o que é o denominador comum do médico? Curiosidade científica. O que é vida? Por que o óvulo se reúne com o espermatozoide, dá 2, 4, 8, 16, 32 células, daqui a pouco uma se transforma numa célula do fígado, outra na da pele, outra no pulmão. Se são células absolutamente iguais, como é que elas se transformam em centenas de células diferentes? Quem é que está comandando isso? Salta aos meus olhos. Se tiver algum aluno meu, eu dou aula em 2 universidades de medicina. Se tiver algum aluno meu aqui, ele vai lembrar o que é que eu falo quando falo coisas óbvias. Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha, que tem que haver uma constituição extrafísica comandando a formação do corpo humano. Não tem saída, e essa forma existe. Perispírito, campo morfogenético, tudo bem. Qual a diferença estrutural entre alguém com sentidos mediúnicos? Aqui, ó, 7% dos humanos, sabe onde é que isso aqui foi pesquisado? Nos países da antiga cortina de ferro. Descrente, a maioria ateu. Mas perceberam que havia uma sensibilidade diferente entre humanos. E quando fizeram essa avaliação, encontraram essa sensibilidade diferente dos humanos em 7%. Qual era a intenção deles? Sabe qual era a intenção deles? Desenvolver extrasentidos em astronautas. Se eu me afastar muito da Terra, a comunicação com os instrumentos que nós temos vai ficando cada vez mais longa e mais difícil. Um alô em Marte vai demorar 8 minutos para chegar na Terra, enquanto que a comunicação mental, não é? Pela telepatia, ela é instantânea em qualquer lugar do universo. Outra coisa, premonição. Premonição, então eles estão acreditando que existe a premonição? Estavam. Sabe qual era a intenção de desenvolver a premonição no astronauta? Que a velocidade dos foguetes planetários, interplanetários do futuro será tão rápida que se houver algum defeito não vai dar tempo de consertar. Então eles estavam tentando desenvolver a premonição nos astronautas para que percebessem o defeito antes que ele acontecesse. Então chegaram à conclusão de que 7% dos humanos apresentam esse requinte. Aqui está a referência bibliográfica, né? Experiências psíquicas atrás da cortina de ferro. Foi daí que eu tirei essa informação. Mas, porém, todavia, contudo, e entretanto, estão chegando informações preciosas através de médiuns respeitados até por quem não é espírita, como por exemplo Divaldo Pereira Franco,
e que está dizendo que estão chegando 4 grandes vertentes de espíritos altamente evoluídos na Terra. Primeiro, altamente evoluídos no ramo das artes. Entra no Google, bota lá, vocês vão ver crianças geralmente orientais, né, mas não somente orientais, já executando sinfonias no piano, no violino, com 4, 5 anos de idade. A segunda vertente, altamente evoluídos no ramo da engenharia. Então vão trazer soluções para uma série de problemas da humanidade como um todo, e não somente para o pugilo dos mais ricos. Terceiro, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Talvez nós já estejamos vendo isso acontecer no nosso país. Tão necessitado. Quarto, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Se nós somos 7% de médiuns hoje, amanhã nós podemos ser 10, 15, 20, 30, 40. Os cientistas vão ter que se voltar para isso porque terão médiuns dentro da sua casa, que eu acho que é o ramo mais importante. Aqui está, então, a diferença deles para nós, a glândula pineal, que vem sendo estudada através dos anos, inclusive com informações mediúnicas, como do médico André Luiz, e que chegou aí à culminância aí em 2011 através do trabalho do Sérgio Felipe de Oliveira, lá na USP, que percebeu, através de pesquisas da glândula pineal com difração de raio-x e tomografia computadorizada, a presença de tais cristais de apatita megatenizados, capazes de repelir e atrair campo de energia. Quanto maior o número de cristais de apatita na glândula pineal, maior a capacidade de uma pessoa captar energia. Ou seja, podem colocar além dessa energia a palavra mediúnica. Aqui está algumas imagens dos tais cristais de apatita. Então, isso está sendo ditado por quem? Pelo ADN desses indivíduos, homens e mulheres. Um médium, então, com um número considerável desses cristais, em sua glândula pineal, poderia captar e utilizar de forma inteligente suas energias físicas e extrafísicas. Então, está no ADN, que pode ter a nossa evolução como espécie humana, ela continua, ela não parou. O meu olho e os olhos dos senhores, os olhos dos senhores e das senhoras, não começou como ele é. Começou com uma membrana celular simplesmente sensível à luz. Através de bilhões de anos se transformou numa das mais complexas estruturas que a biologia conhece. Mas não parou. E pode ser acelerada pela utilização moral elevada, inteligente, da engenharia genética. Então eu posso amanhã ter a visão por transparência. Paulo, você tem certeza que você está falando, você está bem da sua saúde mental? Tenho. Porque eu via os espíritos materializados médicos atuarem dessa forma. Frederic, como é que você consegue distinguir uma célula cancerosa de uma normal? Porque apresentam vibrações diferentes. Então você vê a célula? Vejo. Então você tem visão microscópica? Tenho. E você vê as organelas dentro da célula? Vejo. Ué, mas aqui a gente precisa de microscópios eletrônicos com aumento de 400.000 vezes para ver uma estrutura dessa. Você está me dizendo que você vê com a tua visão natural? Vejo. Até onde vai ser a tua visão? Tu é capaz de ver o átomo e as partículas subatômicas? Não, eu não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Até a humildade ele demonstrou. Cirurgião do exército nazista, hein? Sabe por que foi parar no Frei Luiz? Porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luiz, que também era alemão. Toda essa história está nos livros do Rocha Lima e nos nossos. Então, eu acho que essa energia colossal é que levou o Jesus a dizer, vocês todos sois deuses. Aqueles que fizerem as mesmas obras que eu, aqueles que acreditaram no que eu faço, falam as mesmas obras que eu e outras maiores ainda. O cara acalmava o mar, o cara acalmava o vento, vai dizer que eu vou fazer. O que o médico não faria? Se eu tivesse visão por transparência, visão microscópica, ultramicroscópica, utilização inteligente das energias físicas e extrafísicas, eu ia dissolver cálculo de vesícula, cálculo renal, placa de ateroma nas coronárias, corpo estranho, parasitas, tumores cerebrais, em qualquer outra região do corpo, e vai por aí afora. Eu vou saber, eu sou imortal, vou e volto. Eu vou aprender o que ele fazia, só que ninguém pode curar um cego sem conhecer toda a estrutura do globo ocular. Ninguém pode fazer um paralítico andar sem conhecer toda a estrutura óssea, muscular e nervosa do corpo humano. E ninguém pode fazer um leproso se tornar curado
sem conhecer um micro-organismo chamado bacilo de Hansen. Se há 2000 anos ninguém sabia disso, onde foi que ele aprendeu? Aprendeu. Eu também vou aprender. Aprendeu com civilizações que nem existem, em universos paralelos ao nosso, mas que ele aprendeu. E eu vou aprender também. Sou imortal. Acabou. Bem, aqui está a energia só na minha parte física. 7 octilhões de átomos. 7 vezes 10 elevado a 27. Tudo isso é energia. Então, a energia em um corpo humano de 85 quilos, olha aí, daria para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 161 anos. Então, a materialização de um espírito de 85 quilos consumiria energia suficiente para iluminar o estado do Rio Grande do Sul por 161 anos. Bom, esses livros aí saíram do Rio de Janeiro, correram o Brasil todo e foram para o exterior. Aí me levaram para a Europa 4 ou 5 vezes para falar em faculdade de medicina. Estou chegando agora da Flórida, onde fiz 3 apresentações. Aí eu fui em Portugal. Pensei assim, quantos portugais cabem dentro do Rio Grande do Sul? 3,5. Aí cheguei lá e falei assim, olha, a materialização de um espírito daria para iluminar Portugal por 492 anos. O mesmo tempo quase que existe nós, como descobertos por eles. Ali está a razão pela qual a ciência não acredita em tais fenômenos. Eu fico como? Vendo isso acontecer durante 40 anos. Tranquilo. Sabe como é que eu fico? Nas mesmas condições dos discípulos de Jesus. Não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo testemunho deles, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou botando o meu testemunho em livros. E estou entregando, sabe a quem? Tranquilo, está tudo dentro do planejamento. Essa garotada que está chegando aí, mais evoluídos, mais inteligentes, com a velocidade de inteligência mais rapidamente desenvolvida do que a minha, dentro da internet, dentro do videogame. Então estão trabalhando em 3 dimensões, vendo 2, muito melhor do que eu. Então o que vocês acham quando eu vou fazer uma cirurgia minimamente invasiva? Estou trazendo ex-alunos comigo, eu faço muita coisa, eles fazem tudo. Tiro um pâncreas. Obrigado. Tenho a humildade de trazê-los comigo e ficamos trocando lugar na mesa. Tranquilo. Então, quando eles pegarem todas as... Eles estão trabalhando com robótica. Eles estão podendo operar um paciente no Japão controlando o robô daqui. Como é que eu vou aprender isso tudo? Agora, quando eu voltar na próxima, eu vou vir... Pera aqui. Vou vir na frente deles. Tá. Bem, qual é o médico que vai acreditar nisso? Algum médico vai acreditar nisso? Eu vou cuspir na terra, vou fazer um cataplasma, aplicar na vista do cego de nascença, ele vai enxergar? Atenção para a imagem. Aqui está um desses médios, o próprio Gilberto. A entidade não está materializada, está encarnada nele. Encarnação mediúnica, a entidade toma completamente do corpo do médium. Nesse período ele nada percebe e depois de nada se lembra. Nitidamente você vê alguma coisa semelhante a uma espuma de barba sendo expelida pela boca e pelo nariz do médium, enquanto ele está atuando no corpo do doente. Se isso tivesse acontecido há 2000 anos, ia pensar o quê? E se eu tivesse conhecimento científico para saber? Hoje eu sei, parcialmente, né? Superficialmente, porque para cada célula do meu corpo físico, eu tenho uma célula no corpo perispiritual. E se eu soubesse como transportar a célula extrafísica para o corpo físico do cego? Se eu soubesse como transportar as células extrafísicas do olho do cego para o corpo físico dele? Agora, para isso eu precisava de energia. E energia eu tenho. Só que eu não sei como utilizar de forma inteligente. E não tenho os ultrassentidos desenvolvidos que eles têm. O Frederico está encarnado nele. Então, encarnado, utilizando o corpo mediúnico do médium, que é semelhante ao meu, ele tem visão por transparência. Tem visão microscópica, ultramicroscópica. Então, o médico do futuro vai ter aí o nome, a medicina mediúnica do futuro, quando eu não tenho nenhuma dúvida de que os médicos serão tremendos médiums, a ponto de serem comparados aos deuses da mitologia grega. Já somos, mas não temos coragem de confessar. Bem, e aqui está então, onde é que estão essas células, no tal campo morfogenético. Então, é questão de tempo, daqui a pouco a ciência vai chegar aí. Ô Paulo César, por que os médicos de hoje então não conseguem realizar essas curas mediúnicas que você coloca nos teus livros? Não temos ainda inteligência nem constituição genética adequada. Quer ver como nós não temos condição genética adequada? Quer ver só? Ó, vai chegar em casa, vocês vão clicar o nome dessa médium russa, Nina Kulagina.
Aí vocês vão ver um filmete de 7 segundos. 7 segundos. Nesse filmete de 7 segundos, ela está com a concentração mental dela movimentando pedacinhos de papel e fósforo. Mais nada. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, o filmete de 7 segundos demorou 7 horas para ser feito. Porque a cada meia hora de concentração, ela perdia 1,5 kg da sua massa física. Então tinha que parar, tinha que hidratar, tinha que alimentar, tinha que descansar. Não temos constituição genética para utilizar tamanha quantidade de energia. Graças a Deus. Eu estava lá no Grajaú um dia desse, com meu carro, parei no estacionamento. Estacionamento não, sinal vermelho. Vem um garoto muito bem arrumadinho, vestido, 12, 13 anos, com uma mochila nas costas. E vem no skate. Passa em frente a mim, dá uma cusparada no meu para-brisa, cara, inundou o meu para-brisa. Pior, eu estava sem água no limpador. Toda vez que isso acontece, eu faço uma prece e peço forças. Senhor, permita que eu possa utilizar as 160 mil bombas atômicas que eu tenho só na minha energia física, isso é dito pela física, e direcione na mão desse irmãozinho. Eu vou começar pelo skate. Então, não temos ainda controle. O que um terrorista não faria se soubesse dominar toda essa energia? Isso é só energia física. E as extrafísicas? Aí eu não tenho tempo, eu queria falar com vocês até amanhã de manhã. Não é uma pena. Mas vai ver o que está colocado no livro. Alienígenas ou médiums? A ciência já divide as civilizações extraplanetárias em 4 níveis pela utilização inteligente de energia. Sabe como utilizar toda a energia inteligente do planeta. Vulcão, maré, vento, vai para aí fora. 2, sabe como utilizar de forma inteligente a energia da estrela mais próxima, no nosso caso, Sol. 3, sabe como utilizar toda a energia de forma inteligente das estrelas da galáxia onde está o seu planeta, no nosso caso a Via Láctea. 4, sabe como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o universo. E não para por aí. Civilização tipo 5, quem está dizendo é ciência, não é religião, não tem nada a ver com religião. Cientistas. 5, sabem como utilizar as energias extrafísicas de universos paralelos ao nosso. Nessa está o ectoplasma. 6, estão bem sentados para não cair? Posso falar? Atingiram tamanha evolução em tecnologia, ciência, moralidade e amor que sabem como construir um universo inteiro. Então já existiam antes do nosso universo. Estão percebendo como a importância da aproximação entre ciência e religião? Bem, mas nós estamos a caminho. A caminho como? Vou dar um exemplozinho aqui. Genética da inteligência. Essa pesquisadora americana resolveu estudar a região genômica, não é? Responsável, o que está associada à inteligência. Então ela denominou HAR1. E o que ela percebeu? Que essa região genômica, chamada HAR1, ela é constituída por 118 unidades. Nós temos 3 bilhões de unidades no nosso ADN. 3 bilhões. Somente 118 estão relacionadas com a inteligência. E, durante 300 milhões de anos, essa área HAR1 permaneceu inalterada. O que estaria mantendo essa região inalterada? Sem sofrer uma mutação sequer. E, nos últimos 6 milhões de anos, ela está sofrendo uma aceleração de mutações. Então, quem manteve essa área paralisada por 300 milhões de anos e permitiu que nos outros 6 milhões de anos essa inteligência está se expressando de forma maior e mais rápida? Logicamente, estamos sob um controle, não estamos abandonados no universo. Paulo César, então a medicina mediúnica que você está colocando no seu livro vai ser energia pura, mentalmente e inteligentemente direcionada? Sim, que é provavelmente o que o nosso amigo fazia. Olha, quem é que me tocou? Senhor, estamos no meio de uma multidão, como é que nós vamos saber quem tocou o senhor? Mas eu senti uma virtude sair de mim, entendo virtude como energia. Agora, se não foi ele que curou, ele só sentiu a virtude sair dele para ela, o que curou? Primeiro,
as condições psíquicas dela. A fé dela a curou. Então ela se colocou em condições psíquicas de receber esse auxílio. Logicamente, ele estava acompanhado por médicos que utilizaram a energia dele e curaram a hemorroide dela. Então, meu raciocínio é esse. A minha conclusão é essa. Bom, e o que será possível esse médico médium do futuro, Paulo César? A percepção do mundo espiritual pela vidência. A captação das orientações dos médicos espirituais pela intuição nítida e clareaudiência. A visão por transparência, a visão microscópica, a visão ultramicroscópica, as cirurgias hiperfísicas. Por favor, um cirurgião com 45 anos de estrada não pode ser um alucinado. Eu não sou um alucinado. Se eu fosse um alucinado, não poderia ser um cirurgião. Eu, na sexta-feira, extraí um tumor do couro cabeludo de um paciente desse tamanho. Não tinha pele para fechar, tive que tirar a pele de outra região do corpo para colocar assim, resolvi o problema. Então, se eu fosse um alucinado, não podia fazer isso. Eu ia abrir o crânio do cara com machado. Certo? Bom, Paulo César, cirurgia hiperfísica? O que é isso? Aquelas que ultrapassam os limites do corpo físico do doente. Você já viu isso acontecer? Vi. Tem certeza? Claro que eu vi. Algumas dessas peças eu mesmo tirava e mandava examinar. Eles utilizavam algum instrumento metálico? Não, nunca vi. Se eu visse, me afastaria. Como é que o cirurgião vai ver instrumento metálico sendo usado sem esterilização? Nunca vi canivete, bisturi, tesoura, alfinete, grampo, nada disso. Eu via as mãos e a tal força mental que não sei usar. Eu cheguei a ver a entidade materializada envolta em mantos. Eles vêm com mantos brancos, como eu mostrei numa das nossas imagens. Eu acho que esses mantos brancos luminescentes é que deram origem no passado às histórias de fantasmas cobertos por lençóis. Eu vi eles passarem o dedo, a mão enluvada, na superfície do paciente, e à medida que ia passando, ia borbotando sangue, como se ele tivesse passado um bisturi. Acabava de fazer o que tinha que fazer, comprimia e não ficava cicatriz nenhuma. Frederico, você sabe como utilizar a sua visão microscópica e ultramicroscópica? Sim. Por que tem que sangrar? Você não sabe poupar, você não consegue poupar os capilares? Consigo. Por que tem que sangrar? Para aumentar a fé do doente e a sua. Paulo César? Sim. Aquela voz de energia, né? Germânica. Paulo César? Sim, Frederico. Você quer operar como eu quero? Claro que quero. Então você vai desencarnar. Vou esperar um pouquinho. A desintegração molecular de... Cara, os caras trabalham a nível molecular. É onde a nossa medicina está ingressando agora, na fase molecular das doenças. A materialização de prótese de ectoplasma. Eu vi com esses olhos que há de comer a extração de uma válvula mitral defeituosa de um professor de cirurgia meu, em questão de minutos. E ele colocou a válvula na minha mão. Falou, Frederico, se a válvula mitral está na minha mão, como é que o cara está vivo? Nós sabemos como desintegrar molecularmente a peça defeituosa, e à medida que ela vai sendo desintegrada, nós vamos materializando no local uma prótese de ectoplasma, que adquire as mesmas características do paciente, não tem rejeição. Um mecânico de automóveis não poderia me dar uma resposta dessa. Percepção das causas kármicas das doenças. Sabe o que eu falei lá no Senado? Muitos dos pacientes que nós estamos tratando os efeitos. Não sabemos as causas. No futuro, saberemos. Isso será assunto discutido em congressos, simpósios médicos, sessões de clínicas de discussão nos hospitais e por aí afora. Incursões intracorpóreas e muito mais. Estou com 12 capítulos prontos do livro. Será que eu construo algum médico ou médica que seja médium e me diga o que está acontecendo com ele quando entra dentro de um centro cirúrgico, de uma enfermaria, de um ambulatório? E lá no Frei Luís tem uma médica cirurgiã, proctologista, médium, fechada. Não fala com ninguém. Aí eu me aproximei, colega, eu estou com um livro assim. Você pode dizer o que acontece com você quando você entra no centro cirúrgico? Virou as costas e falou, vou pensar. Aí foi embora. Passou 10 dias, não respondeu nada, voltei à carga. Como é? Pensou? Estou com o livro pronto. Se você falar alguma coisa, eu faço mais um capítulo. Olha, eu vou atender o seu convite com uma condição. Qual é?
que você não coloca o meu nome no livro. Tá bom. Aí fiz 16 perguntas, mandei. E ela começou a me dar resposta pelo e-mail desse tamanho. A resposta que ela estava me dando era tudo que eu tinha colocado nos 12 capítulos que estavam prontos e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela disse que quando ela entra no centro cirúrgico, ela percebe 2 médicos ao lado dela que ela chama de mentores. Aí se aproxima, ela vê mais médicos espirituais do que encarnados como eu. Nenhuma equipe está sozinha. Enquanto nós estamos cuidando da parte física, do casulo, eles estão cuidando da parte da borboleta. Intuindo, vai por aqui, vai por ali, por aí fora. Num determinado momento, a visão adquire transparência. Ela vê o corpo do paciente por dentro e entra dentro do corpo do doente. E começa a ver os órgãos por dentro. Por isso ela não queria que colocasse o nome dela no vivo, vamos chamar de maluca. Aí aumenta a visão, ela tem visão microscópica, vê a célula, entra na célula e vê o cromossoma, vê o gênese. Em determinado momento ela navega pela corrente sanguínea, vendo a hemácia passar por cima, pela esquerda, pela direita e por baixo. Caraca, onde é que vai parar isso? Aí eu me lembrei de um livro, de um filme, os da minha geração vão lembrar, Viagem Fantástica. Os cientistas miniaturizam um submarino e injetam com médicos e cientistas na corrente sanguínea de um doente com uma lesão cerebral. Eles vão lá e eliminam a lesão cerebral com raio laser. Falei, eu vou botar um capítulo de Viagem Fantástica. Ia escrever um capítulo, escrever 2. Então será que é isso que vai ser a medicina mediúnica do futuro? E para terminar, minha neta, linda, Isabela, está com 4 anos. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses, minha nora foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A criança não anda, a criança não fala, a criança não senta, a criança não come. Está com uma sonda no estômago para alimentar. 3 ou 4 ou 5 vezes já foi parar no CTI porque a saliva não vai para o estômago, vai para o pulmão. Graças a Deus está na minha família. É impressionante a precisão do Deus defendido pelas correntes que não aceitam a reencarnação. Ele pega 3 ou 4 seres vivos. Vírus, inseto, gestante e feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pega a gestante, passa pela corrente sanguínea dela, atravessa a placenta e entra no feto. Entre bilhões de células, bilhões, ele vai exatamente na célula tronco neuronal. Extrai a energia da célula tronco neuronal e ela não fabrica todos os neurônios que a criança precisa. E a criança nem nasceu. Fez mal a quem? Então, mais uma vez eu lembro que é isso que nos afasta dos templos. Não tem resposta. Segredos da cristandade, mistérios da cristandade. O porquê não faz parte do nosso vocabulário. Temos que nos manter firmes. Aí você vai ficar até quando nisso? Aí eu estou numa encruzilhada. Encruzilhada formada entre as religiões e a ciência. A religião está me levando até a morte. E me convencer que eu vou continuar vivo. O que mais? Nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Vou precisar de algum alimento? Não sei. Eu vou poder trabalhar? Estudar? Não sei. Quem é que vai me sustentar? Não sei. E criança continua crescendo? Não sei. E idoso rejuvenesce? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei nada. Vai para a ciência. Tudo é obra do acaso. Sabe qual é a denominação que a ciência está dando para um canceroso? Azarado. Entre 50 trilhões de células, ele teve o azar de uma sofrer um conjunto de mutações que levou à transformação de uma célula cancerosa. Então, eu estou no meio de uma encruzilhada. Só que eu saí dessa encruzilhada. Agora, para me voltar dessa encruzilhada, alguém teve que voltar de lá e me contar a história. Senão, eu estava na encruzilhada até hoje. Então, eu acho que eu tenho a obrigação de dividir essas informações. Mas essa história tem outra, hein? Esse tem outro lado dessa história. Pesquisadores da USP pegaram tumores malignos que acometem crianças e implantaram no cérebro de ratos. O tumor evoluiu e deu metástase para tudo quanto foi osso. Não sei de onde tiraram essa ideia. Pegaram o vírus da Zika e injetaram nos animais. O mesmo vírus da Zika que causou a microcefalia em mais de 3.000 crianças, uma delas da minha neta, destruiu todas as células cancerosas e manteve intacta todas as células sãs. Então, até onde eu estou entendendo, esse grupo de espíritos veio com 2 bagagens, uma kármica e outra missionária, trazendo uma solução para um tremendo problema médico. Essas crianças você tem que abrir o crânio, tentar tirar o tumor, fazer radioquimioterapia e a maioria morre.
Olha lá, tudo que é colorido é câncer. Implantaram aqui e deu metástase para os ossos. Injeta o vírus da Zika no animal. Sumiu tudo. Só o espiritismo explica uma história dessa. E aqui está o que uma dessas pesquisadoras disse. Estamos empolgadíssimos, ficamos tão emocionados que a cada fase da pesquisa a gente se abraçava. Vimos que o vilão pode ser um benfeitor, lembra a pesquisadora Mayana Zatti. Então, está aqui a base de tudo. A ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Agora para acabar mesmo, hein? Relato de um cirurgião cardiovascular. Prezado Dr. Paulo César, meu nome é CV. Ao término de uma cirurgia em setembro de 2019, para a instalação de 2 pontes safenas e uma mamária em um paciente rígido com 70 anos de idade, fomos surpreendidos ao final da intervenção por uma ruptura da artéria aorta cardíaca, com consequente quadro hemorrágico incontrolável. A cirurgia estava pronta. Botou 2 pontes safenas, vamos fechar o doente? Vamos. A aorta explode, vai sangue no teto. Ficaram 2 ou 3 horas tentando parar o sangue e não parava, a ponto de desistirem. Esse caso está perdido. Essa era a situação. Bom, eu botei isso aqui para rodar. Agora vamos rezar para ver se vai rodar. Rodou. Não rodou. Não roda. Me ajudem, orações. A impressão que você tem que ter uma torneira aberta, estou percebendo? Já pensaram a situação dos cirurgiões nesse momento? A cirurgia estava pronta. Aí de repente explode a artéria aorta. 3 ou 4 horas tentando parar. Vamos ver o que aconteceu? E depois vocês me digam se eu devo ou não continuar nessa estrada. Passadas 2 horas em luta desesperada, esgotada todas as tentativas para estancamento da hemorragia sem sucesso, lembrei dos seus livros, onde o senhor diz que nós médicos nunca estamos sozinhos, que há sempre entidades superiores nos apoiando e nos guiando. Pedi então em pensamento que se existisse alguém ali me apoiando, que me fosse mostrada alguma solução para aquele caso, aparentemente insolúvel. E imediatamente uma ideia surgiu em minha mente e foi adotada. Adotada por quem? Pelo professor que estava operando. Ele era assistente. E o professor já tinha dado aquele caso como perdido. Bom, não tinha mais nada a fazer, resolveu aceitar a sugestão do auxiliar. Para surpresa de todos, em menos de 2 minutos, o sangramento foi sendo contido e o paciente salvo sem qualquer sequela. O que vocês acham? Continua ou não? Estão me reconhecendo aí? Eu quero que eu tire a máscara. Orem pelos seus médicos. E eu não faço nenhuma cirurgia sem colocar essa imagem na minha mente. Atenção. O que existe de mais importante a ser dito, será dito agora. Eu estava com uma paciente com câncer de mama operada há 1 ano. Tudo bem? De repente a paciente explodiu com metástase em todo o esqueleto. Não tinha mais nada a fazer e levei para uma dessas tais reuniões de teletransporte e materializações de espíritos. Ela foi deitada num leito ao meu lado e eu sentado na cabeceira. Saiu da cabine materializada um médico chamado João Pedro, que é o líder dos médicos que atuam no Lar do Frei Luís. Tem uma escola de ectoplasmia do lado de lá. Quando eu desencarnar, vou ficar de joelho na porta da escola dele pedindo uma vaga. Começou a deixar a luminosidade do seu corpo banhar doente, mais a de uma das ampolas que eles traziam. Eu estou olhando, sentado olhando. De repente, a entidade começou a conversar com uma outra entidade que eu não via, mas ouvia a voz, e os que estavam comigo também, pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe. Se a laringe não estiver iluminada e solidificada, você não vê, mas ouve a voz. Em inglês fluente. Tamanha era a velocidade do inglês, que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra, as 2 entidades repetiam insistentemente. Wonderful, 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 wonderful. Eu estou sentado, meu Deus. O que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente tão grave?
boca fechada. Terminaram, naquele momento inesquecível da minha vida, eu estava vendo 4 dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade. A materialização de um espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta e a xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. Falam até línguas mortas, como o latim e o aramaico antigo. Inesquecível. Terminou o tratamento, entrou para dentro da cabine, se desmaterializou. A primeira oportunidade que eu tive, eu perguntei ao Frederico: Frederico, por que o João Pedro estava tanto elogiando aquela paciente tão grave? Ele e a outra entidade que estava se manifestando pela voz direta. Resposta. A resposta é para todo mundo que aqui está, para os técnicos que permitiram que nós aqui estivéssemos apresentando, pelos organizadores do evento, todos nós que estamos aqui, porque é só questão de tempo. Daqui a pouco nós passaremos por algum distúrbio da saúde. E esse distúrbio pode ser mais ou menos profundo e pode até nos levar à desencarnação. Então, a resposta que me foi dada é para todos nós. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando resignadamente, serenamente. E aquilo estava trazendo um grande benefício para o seu espírito. Muitíssimo obrigado pela gentileza do convite, pela educação com que me receberam. Demais. Gente, muito obrigada. Os livros estão aí. Hã? Os livros estão lá fora. Os livros estão lá fora. Antes da gente encerrar, eu quero pedir uma coisa. Se vocês olharem em volta, olharem para o lado, olharem para trás, olharem para frente, quem está aqui, essa plateia está linda e eu quero muito, muito registrar esse momento precioso, todos aqui unidos. Então, vamos fazer uma tentativa. Eu quero pedir para todo mundo que está um pouco mais ali em cima, quero pedir, eu nem consigo ver vocês direito, mas eu quero pedir que desçam um pouquinho para a gente fazer uma foto, todos juntos. Pode ser? Então vamos. Você também. Você comigo. Onde você quer que eu fique? Aqui, ó. Pessoal, é isso aí, é isso mesmo. Vou pedir para descerem um pouquinho e a gente vai fazer uma super foto registrando esse momento. Conseguimos aumentar um pouquinho só as luzes? Só um pouquinho? E pessoal que está aqui embaixo, eu também quero a animação de vocês, tá? Todo mundo, quem puder, levanta. Podem levantar, podem ficar em pé, todo mundo em pé. Momento celebração, evento lindo desses. Vamos? De frente para lá, de frente para lá. Vai aparecer minha nuca? Sim, não. Vira para cá. Todos... Vai sair todo mundo. Eu quero todo mundo levantando os braços. Vamos comemorar, vamos tentar colocar todos na foto. O fotógrafo vai pegar tudo. 1, 2, 3 e... Mãos para os altos. Eu acho que foi. O nosso fotógrafo vai conseguir registrar esse momento. Pegou todo mundo? Hein? Pessoal. Pegou todo mundo? E o pessoal aqui da frente também? Não, o fotógrafo, eu vou pedir, registra esse momento. Paulo César, muito obrigada. Super palestra. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. E agora, pessoal, só antes da gente ir, tem alguns anúncios que eu quero fazer. A Isabel Litzek, chefe, ela está separando todo o lixo dela. Ela trouxe umas composteiras, ela trouxe todo o material para poder separar tudo que é biodegradável e o que não é. Ela trouxe material biodegradável.
E eu quero contar para vocês, eu faço parte de um projeto, eu ajudo, na verdade, um projeto que separa essas tampinhas plásticas, que é uma coisa muito fácil, uma coisa pequena, uma coisa muito simples de juntar. O nome do projeto se chama Rodando com Tampinhas. Eles juntam essas tampinhas e com 800 quilos de tampinhas consegue-se uma cadeira de rodas para quem precisa. E essa cadeira de rodas, ela é doada na BBR. Eu acho que não custa nada, eu sempre faço isso. Eu sou a louca das tampinhas de plástico. Eu sempre junto todas e dou, entrego lá no projeto. Quem quiser saber mais, é um convite. Eu acho que não custa nada a gente ajudar quem está precisando. E a gente está aqui falando sobre cura. E não é só a nossa cura. Se a gente quer curar, que a gente consiga curar ajudando o planeta e ajudando outras pessoas que precisam da gente. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês nesse projeto. E esse era um anúncio. O outro anúncio do sorteio. Eu sei que não deu tempo de todo mundo comentar. A nossa produção também não conseguiu ler todos os comentários. A gente quer fazer esse sorteio com calma. A gente vai sortear o livro A Medicina Mediúnica do Futuro, do Dr. Paulo César Frutuoso. Então, aproveitem, comentem. A gente vai divulgar isso no Instagram, depois do evento, com calma, para ser justo, para dar tempo de todo mundo comentar, ler todos os comentários, e a gente vai fazer isso depois. E por último, meu nome é Roberta Sertan, algumas pessoas vieram me perguntar. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu deixei os cartõezinhos, meus cartõezinhos de visita, em cima da mesa dos óleos essenciais. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, entrar em contato comigo, conversar, trocar, é um prazer. Eu estou super aberta e disponível e feliz de fazer isso. Então, quem quiser pode passar lá. E agora eu estou tentando lembrar se tem mais algum último anúncio. Bom, pode fazer um pedido. Então, ela perdeu seu nome. Graça. A Graça perdeu o óculos dela de leitura. Se alguém encontrar um óculos de leitura, deixa ali na frente. Pode ser na mesinha, nos livros. Ótimo. Quem achar um óculos de leitura, deixa lá no estande de livros. Combinado? Se vocês tiverem gostado, comentem, falem com os amigos, chamem para a próxima. A gente está fazendo esse evento, idealizando isso de coração, com todo carinho para vocês. Então, comentem nas fotos, sigam lá no Instagram, Reconnection Health, e a gente vai mandar um e-mail para vocês, que vai ser como se fosse um formulário para vocês dizerem o que vocês acharam, se vocês gostaram, o que não gostaram, o que pode ser melhorado, porque é para vocês. Então, vocês vão receber isso por e-mail e a gente agradece muito. Espero que tenham gostado.